tabela que vocês vão conhecer é a identificação dos cátions do grupo 3. São 8 cátions que compõem esse grupo reacional, que são o alumínio, o zinco, cromo, níquel, ferro no estado de oxidação, mais 3 e mais 2, manganês e cobalto. E eles vão ser trabalhados nessa sequência, porque alumínio e zinco se diferenciam entre eles em determinado momento, assim como cromo e níquel, ferro 2 e ferro 3, e os únicos que são meio parecidos, que podem estar um pouco mais aproximados na reatividade, é o manganês e o cobalto. Então nós vamos começar, como sempre, pela adição de base fraca, pela adição de hidróxido de amônio no alumínio. Então, alumínio, na primeira gota, a gente já vai perceber a formação de um precipitado. Por isso que a gente está olhando no fundo do tubo, deu para ver uma turvação, e conforme eu agito, esse precipitado formado é tão gelatinoso que eu posso até virar o tubo de ponta cabeça e ele ainda está aqui, o precipitado. Está aderido às paredes do tubo. Vou adicionar mais uma gota. O precipitado branco ainda está aqui. 3 gotas. 4. 5 gotas. Então, houve a formação de um precipitado branco do hidróxido de alumínio. No caso do zinco, a gente também vai perceber na primeira gota a formação de um precipitado bem mais evidente até que no do zinco. Só que esse precipitado, ao agitar, ele já foi solubilizado. Então, a primeira gota já representou o necessário para haver a formação do hidróxido de zinco e mais excesso. Mas mesmo assim eu vou adicionar a segunda gota, terceira, quarta, quinta gota. Então, o zinco já se diferenciou do alumínio, porque os dois, na primeira gota, geraram um precipitado branco. Mas com o excesso de base fraca, com excesso de hidróxido de amônio, o precipitado de alumínio se manteve e o precipitado de zinco foi solubilizado nesse meio bastante alcalino. Vamos ver como é que se comporta o cromo pela adição de hidróxido de amônio. Uma gota formou um precipitado verde, um verde meio sujo. Vou continuar adicionando. Segunda gota. Terceira. Quarta. Quinta gota. Então, cromo forma um precipitado verde com hidróxido de amônio. Níquel. A solução do níquel já é um pouco colorida, um pouco esverdeada. Aliás, os cátions do grupo 3 e 4 têm como característica também gerar sais cujas soluções são um pouco coloridas. Vamos ver o que acontece quando adicionar a primeira gota de hidróxido de amônio.
houve uma formação de um precipitado azul está caracterizado por uma turvação. Vou continuar adicionando o hidróxido de amônio. E agora, conforme tem o excesso do reagente, do hidróxido de amônio, a tendência é a formação de uma solução azul, quase turquesa, como se está observando. Então isso diferencia o níquel do cromo. O ferro no estado de oxidação mais 3. Uma gota de hidróxido de amônio gerou um precipitado marrom, típico ferrugem. Também tão denso, tão viscoso, tão gelatinoso, que eu posso até virar esse tubo e ele continua preso às paredes. Vamos para a segunda gota. O precipitado permanece. Terceira. Quarta. Quinta gota. Então, ferro 3, precipitado marrom, permanente, mesmo com excesso de hidróxido de amônio. A solução de ferro 2, ela é menos intensamente colorida do que a do ferro 3, porém é um amarelo muito claro. Vamos ver o que acontece quando adicionar o hidróxido de amônio. Gera um precipitado verde. Então, só por isso, e também gelatinoso, só por isso já diferenciamos o cátion ferro 3 do ferro 2. Vou adicionar mais hidróxido de amônio e esse precipitado está permanecendo. Cinco gotas. O precipitado permaneceu, é evidente até nas paredes do tubo. Vamos ao manganês. Manganês com uma gota de hidróxido de amônio, ele vai gerar um precipitado que ele começa branco, e como o manganês tem uma facilidade muito grande de oxidação, nessa primeira gota que o precipitado era branco, ele já está quase amarelo, quase castanho na primeira gota. Então isso é fruto da precipitação do hidróxido de manganês e de um começo de oxidação do manganês com valência 2 a outros estados de oxidação, até que ele fique marrom, esse precipitado que no início era branco. E o cobalto, que é essa solução rosa fraco, a hora que eu adiciono uma gota de hidróxido de amônio, gera um precipitado azul, azul esverdeado. Segunda gota. Terceira. Quarta. E quinta. Pode até ser que com a adição de tanto reagente de interesse, haja uma dificuldade para se perceber que ainda está um precipitado, mas é só olhar contra a luz que a gente percebe alguns grãozinhos desse precipitado do hidróxido de cobalto. Então, esse foi o começo. Os mesmos tubos nós vamos usar posteriormente para fazer a reatividade com o sulfeto de amônio,
que é o reagente que caracteriza todos os cátions do grupo 3, alumínio, zinco, cromo e níquel, ferro 2, ferro 3, manganês e cobalto, formam sulfetos insolúveis nesse meio alcalino. Então, na sequência, depois de feito a reatividade dos cátions do grupo 3 com base fraca, nós vamos trabalhar com base forte. E agora que vai-se também notar a importância dessa sistemática analítica que a gente está seguindo. Primeiro é feito sempre a reatividade com base fraca. Em função do resultado obtido, nós fazemos a reatividade com base forte e em função dessas duas reatividades é que se progride para os outros testes. E vai ser visto, por exemplo, agora nos dois primeiros, do alumínio e no zinco, o alumínio, na primeira gota de base forte de hidróxido de amônio, de hidróxido de sódio, aliás, ele formou o precipitado, agitei, já sumiu, já solubilizou esse precipitado. Então, o excesso de reagente, o excesso de base forte, solubiliza o precipitado de hidróxido de alumínio formado. O que não aconteceu quando a gente trabalhou com a base fraca com hidróxido de amônio. A mesma coisa vai acontecer com o zinco. A primeira gota, ao nível dos meus olhos, eu vou ver a formação de um precipitado branco. Acho que está bem claro esse precipitado aqui. No que eu agitar, ele ainda está se mantendo, porém, à medida em que eu adicione excesso de base forte, acontece a solubilização do precipitado nesse meio reacional fortemente alcalino. Então, por isso que a gente tem que começar numa determinada sequência, porque corre o risco de se eu vou adicionar 5 gotas direto. Eu não vejo que foi formado o precipitado e que houve a dissolução, a solubilização do precipitado pelo excesso de reagente, tanto no caso do zinco quanto no caso do alumínio. Já na reatividade com base fraca, o precipitado de alumínio se mantém com excesso de base fraca e o precipitado do zinco também gera uma solução incolor com excesso de base fraca. Vamos ver o que acontece com o cromo na adição da primeira gota de hidróxido de sódio. Um precipitado verde, a solução era originariamente de um azul intenso, então foi visto o precipitado verde e com excesso esse precipitado é solubilizado, então estou conseguindo fazer uma solução verde esmeralda, verde bastante intenso, mas se viu que na primeira gota houve a formação de um precipitado verde e no restante da adição, no excesso de hidróxido de sódio, foi formada uma solução verde intensa. Níquel, na primeira gota, de base forte, formou um precipitado verde claro,
novamente um precipitado gelatinoso. Vou continuar a adição de excesso de hidróxido de sódio. Esse precipitado se mantém. Com um verde clarinho. Até a quinta gota, que representa mais do que excesso de reagente, como a gente já viu, em função da concentração. O reagente de interesse, o hidróxido de sódio, está na concentração 6 mol por litro, enquanto as soluções de teste estão numa concentração 0,2 mols por litro. Vamos ver o que acontece com o ferro com a valência mais 3 na primeira gota de hidróxido de sódio, sempre olhando o fundo do frasco, vi a formação de um precipitado marrom, novamente suficientemente gelatinoso para até virar o tubo de ponta cabeça. Segunda gota. Terceira. O precipitado está se mantendo. Precipitado marrom ferrugem. Quarta. Sempre agitando a cada gota adicionada. Quinta gota. Então, o precipitado marrom de ferro se mantém mesmo com excesso de base forte de hidróxido de sódio. Ferro 2, na primeira gota, forma-se um precipitado verde claro, também gelatinoso, um pouquinho menos. Mais uma gota. O precipitado se mantém. Terceira gota. Quarta. Quinta. Vamos ver o manganês, o comportamento frente à adição de base forte de hidróxido de sódio. Primeira gota. Formou um precipitado branco, que conforme o tempo passa, ele já vai se tornando um castanho, já vai mudando de cor, em função de oxidação do manganês a outros estados que não o estado mais 2, até que ele fique marrom. Mas ele começou como um precipitado branco. E permaneceu esse precipitado marrom com excesso de base forte. E finalmente o cobalto, que tem essa cor rosa clarinho à solução. A hora que eu adiciono uma gota de base forte, formou-se esse precipitado azul. Que com o tempo ele fica com excesso do reagente, ele se torna meio marrom rosado, uma cor diferente. Mas o importante é que tenha sido visto que originariamente o precipitado do cobalto com a base forte era um precipitado azul, que com o excesso da base forte, com a superalcalinização do meio, ele se transformou nesse precipitado rosa amarronzado. Ok? A reatividade com sulfeto de amônio para esse grupo 3 é feito no meio alcalino.
Então a gente já tinha colocado 5 gotas de hidróxido de amônio e a gente vai adicionar mais 5 gotas, e agora não precisa ser ao nível dos óleos, porque o que a gente está fazendo é a preparação do meio reacional através de um tamponamento. Isso já foi estudado. Esse par hidróxido de amônio, cloreto de amônio, representa um tampão, uma forma de se manter o meio reacional num determinado pH fixo. Então, como foram adicionados 5 gotas de hidróxido de amônio, eu também vou colocar 5 gotas em cada um dos tubos de cloreto de amônio. Feita a adição, tenho que homogeneizar todos os tubos. Então o de zinco, o de alumínio está com o precipitado aqui, o de zinco sem precipitado, cromo com precipitado, níquel sem precipitado, ferro 3 com aquele precipitado marrom intenso, ferro 2 com um precipitado entre um marrom e um cinza, manganês com um precipitado que agora está bem marrom em função do tempo e do estado de oxidação, e o cobalto que está essa solução marrom. O que nós vamos ver é que a maioria desses cátions, pela adição de sulfeto de amônio, que é o reagente que identifica esse grupo e o grupo 4, só que esse grupo é no meio alcalino. Então, quando adicionar o sulfeto de amônio, o que vai acontecer é a formação de um precipitado, às vezes negro. No alumínio, esse precipitado continua branco como era o precipitado de hidróxido de alumínio, só que em função da solução ser intensamente amarela, quase laranja, deu uma certa esverdeada, mas ainda se mantém um precipitado branco. Zinco, esse vai ser a surpresa, que ele gera um precipitado branco bastante evidente. Estou adicionando a primeira gota e mais 2, então um precipitado branco. Esse amarelo que se vê é da solução de sulfeto de amônio. Cromo, precipitado agora é um precipitado ainda um verde acinzentado, que é mais do hidróxido de cromo que ainda estava formado. E a partir daqui, níquel, ferro, manganês e cobalto, os precipitados vão ser negros. Então, um precipitado bastante visível. Ferro, que estava com esse precipitado marrom, pela adição de sulfeto, outro precipitado negro. Ferro 2, o precipitado era marrom, também enegreceu o precipitado, é visível essa cor. Manganês, que tinha esse precipitado marrom, na adição do sulfeto de amônio, gerou um precipitado. Esse precipitado transformou-se até
laranja rosado pela adição de sulfeto de amônio. E finalmente o cobalto, que estava uma solução marrom, a adição do sulfeto de amônio gera esse precipitado negro. Na bibliografia, até é recomendado fazer-se o aquecimento dessas soluções para que haja uma deposição, um assentamento do precipitado formado, para que até se melhore a identificação. Mas aqui já é evidente a reação formada. Esses tubos depois devem ser descartados com muito cuidado dentro da capela, porque sulfetos em geral têm um odor bastante desagradável, o sulfeto de amônio mais ainda, então a gente deve tomar bastante cuidado na hora de descarte desse material, ok?